Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Vander. E eu sou o Pedro. Hoje vamos falar sobre um jogo que marcou uma geração, Dark Souls. Isso mesmo, nós dois vamos discutir os pontos positivos e negativos, se é que se conseguimos encontrar, desse clássico. Se você é fã de Dark Souls, já deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Vamos começar a conversar pelos pontos positivos. Primeiro, temos a ambientação e o design do mundo de Dark Souls, possuindo os mundos mais imersivos e bem construídos dos games. O que você acha, Pedro? O que você pode falar sobre isso? Rapaz, o mundo de conexões do Dark Souls 1 é incrível. Você pode ir para qualquer lugar do jogo no início. É algo extraordinário que fizeram no mapa. Eu acho interessante também que cada área tem sua própria identidade visual e história, entendeu? Tem todo um backdoor por cada área que se interconecta, tanto no mapa, na gameplay, quanto na história. Tudo é explicado, entendeu? Isso eu acho fantástico. Igual aquela parte da Norlondo, que muitos não podem não perceber no início, mas a cidade que você chega está belíssima, bonita e tal. Mas assim que você bate na ilusão do Guinevere, o castelo todo, a ambientação, tudo fica decaído, mostrando que há muitas eras não é tão bonito como era antes. Mostrando que o povo saiu, Gwyn expulsou o filho e por aí vai. Cara, eu acho fantástico também a forma de como a progressão no jogo, no mapa, ela é feita. Você sai da prisão dos Undead, dos mortos-vivos, é levado a Firelink e de lá você vai seguindo, entendeu? Ou você pode ir para as catacumbas, né? Que não é um lugar muito legal, onde tem aqueles esqueletos, como a primeira vez que eu joguei, que foi uma, foi uma experiência muito legal para mim, mas que, querendo ou não, cara, cada descoberta, quando você abria uma porta ou subia uma escada, você voltava para aquele local, um local que estava inacessível no momento, entendeu? E você acaba voltando para aquele lugar pelo outro caminho, entendeu? É algo que é inexplicável. Outro ponto forte que eu queria puxar é a trilha sonora. Cara, as músicas e os efeitos sonoros, eles contribuem muito para a atmosfera do jogo. É igual pra mim, eu tava primeira vez que eu joguei Dark Souls, que eu passei pelaquela primeira parte, né, quando a gente pausa e você vai seguindo e cai aquele primeiro chefe mesmo, aquele sem ser o do tutorial, aquele que cai Taurus na Demon. ponte, Taurus Demon, esse mesmo, você tem que subir do negócio. Cara, quando aquele cara caiu e tocou a música, eu lembro a sensação como se fosse hoje, eu arrepiei todinho e eu estava me sentindo realmente no épico e acho que essa é a sensação que a trilha sonora te passa, a mesma coisa Ornstein Smaug, cara, quando você entra naquela sala e começa a tocar aquela música de batalha, e a mesma coisa quando você se encontra com Gwyn, que começa a tocar. Cara, você espera uma música super épica para enfrentar o maior deus dessa mitologia, né, da história do jogo. Quando você vai ver que essa música simplesmente representa a tristeza, a solidão do Gwyn, né, por estar vivendo como morto-vivo. E, cara, no começo você fica até com pena do personagem, justamente por causa da trilha sonora. E eu acredito que é isso que ela quer passar. Isso pra mim é um ponto fortíssimo. O que, que você acha sobre isso? O que, que você me diz? Cara, a trilha sonora de Gwyn, cara. Na hora que eu entrei, começou aquele toquezinho. Vi o Gwyn naquele estado de Hollow. Cara, me bateu uma tristeza assim, pô, velho. Pensei que seria o boss. Foi uma queda de expectativa ruim? Não. Alguns podem achar ruim porque é o final, o boss final do jogo, o grande deus Gwyn, né? Mas eu achei interessante a escolha de visão, a escolha da música, melancólica, meio lenta, já que o Gwyn também não é muito rápido, combinou muito com o boss final. Cara, foi de arrepiar, velho. Aquela músicazinha. Cara, outro ponto forte que eu quero puxar, já que a gente tá falando sobre ambientação, sobre trilha sonora, mas acho que nada disso importaria se não fosse pela lore do jogo, entendeu?
que pra mim ela pode ser tanto ponto forte, um ponto positivo, que pra mim, na minha opinião, quanto ela pode ser, já vamos entrar agora nos pontos negativos, quanto para alguns pode ser pontos negativos, que é a forma da From contar a história dos jogos. Só que pra mim, ela é um ponto positivo. Eu vou falar os dois lados da moeda, depois você pode falar mais sobre isso. É, porque eu entendo como ponto positivo, porque eu queria descobrir mais da história. Eu me sentia como se realmente eu tivesse. Isso pra mim traz uma imersão no jogo, que eu me sentia é igual como a gente no mundo real. A gente nasce e vai aprendendo sobre o mundo. A gente não sabe tudo. Não tem um tutorial na nossa cabeça falando o mundo é assim, 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 assim. Não tem um trailer. A gente vai descobrindo a vida, a gente vai descobrindo a história, a gente vai descobrindo como as coisas acontecem. E é assim que eu acredito que o Miyazaki ele quis contar a história de Dark Souls desta forma. E é da mesma forma que ele se inspirou em um dos maiores game design, que foi o produtor do Ico, certo? O mesmo que fez o Shadow of the Colossus. Você sabe qual é, né? Sei. Então, esqueci até o nome dele agora, mas a gente vai colocar aqui no vídeo embaixo. E a forma de contar a história, cara, eu sempre queria descobrir. Eu conversava com o cara falou: Ah, por aqui passou fulano de tal, essa terra aqui era bonita, já foi. Mas fulano de tal apareceu aqui, aconteceu isso. Cara, quando é, você desce lá pra New London, que tá cheio de água, né? Você não consegue passar, que depois você acaba destravando. Lá pro final do jogo, você vai enfrentar o Four Kings. É, Você vê aquela água descendo, vê os fantasmas e depois você descobre na história o porquê aconteceu. Cara, isso pra mim foi fantástico. Mas infelizmente eu já vi muita gente reclamar que não entende nada da história, que não gosta da história, que o jogo é perdido, é desconexo. Também consigo entender o ponto negativo de algumas pessoas sobre isso. O que você me fala? Cara, na hora que você falou dos Four Kings, eu lembrei que no início falam que os Hollows são isso, são aquilo, são do mal, batem tudo que vê, não sei o que. Mas você chega naquela área antes de acuar água que eles estão parados, sofrendo com anos de rolificação e tal. Então mostra que nem tudo que os próprios personagens do jogo falam são verdade. Você não pode levar nada em pé da letra sobre os diálogos e essas coisas. Cara, em Forking que você falou, a história te conta pelos itens, quatro reis, tal. Aí você tem um personagem que seria tipo um Cavaleiro Negro, o da máscara lá que rouba suas almas, com um novo estilo de magia para ficar mais forte. Aí você vai aprendendo com itens, por quê, quem são eles e tal. Mas eu realmente acho que para Dark Souls foi uma escolha excelente de Miyazaki pelo tamanho do mundo dele em questão de mapa. Você pode explorar aí, exploração muito boa, tem itens e tal. Mas realmente, levando para esse lado, o povo que não gosta de ficar procurando essas coisas, se importando assim, pode ser um ponto negativo sobre a lore do jogo. Porque é muito complexa, você tem que explorar por itens, por diálogos de N NPCs e por aí vai. Outro ponto que, igual nós falamos, né, vai ser difícil achar um ponto negativo nesse jogo, e para muitos pode ser a questão da dificuldade. Realmente, um- um- uma pessoa que não está acostumado a um jogo tão punitivo como o Dark Souls realmente vai sentir dificuldade, e isso afasta como afastou muitos players de primeira viagem nos jogos da From, nos Souls-likes. Porque realmente tem hora que o jogo ele não é somente difícil, ele é frustrante. Porém, novamente eu falo que os pontos negativos do Dark Souls, ele é tão pode ser um ponto negativo, mas ele é uma moeda de duas caras. Para mim também pode ser como um ponto positivo, porque só quem sabe a sensação de recompensa quando você passa por um desafio, quando você passa por uma fase, quando, por mais difícil que ela seja, aquela boss fight que eu lembro como se fosse hoje, cara, eu já tava na metade do jogo e eu me encontrei em 100 Fortress.
Cara, aquilo foi tão frustrante, cara. E eu caía e voltava e não achava fogueira, armadilha atrás de armadilha. Acho que eu passei o dia inteiro e não consegui. Acho que no final da noite, foi um final de semana, lembro como se fosse hoje. E eu acabei encontrando essa fogueira, porque o Dark Souls ele te ensina a você fuçar cada canto atrás de itens, atrás de baú, atrás de passagem, ficar batendo em parede igual um retardado. E eu acabei achando a fogueira. E cara, aquilo foi uma sensação de alívio tão grande, cara. Igual o Ornstein e Smaug. Cara, não dava jeito, eu não conseguia matar eles, era muito difícil, cara. Até que eu já tava na metade do jogo, eu falei, não, não vou desistir não. E voltei, upei itens, procurei uma forma mais fácil de derrotar eles. Os arqueiros na. Os arqueiros na ponta de Anorlondo também, nossa, aquele é tão frustrante, cara. Mas quando você passa, você comemora como se sua seleção tivesse feito um gol na final da Copa do Mundo. O que você me diz aí, Pedro? Cara, em falar em frustrante, velho. É, aquele boss que tem na favela lá, que tem os dois cachorros, você sabe quem é que eu tô falando. Aquele Nossa, boss, cara, velho. Os esqueci boss, dele. os boss não é o Capra Demon, são os cachorros, velho. O caminho, tem ninja saindo do nada, dentro das casas, os cachorros atrás de você, teleportando, que Miyazaki colocou isso, não sei porquê. A área é frustrante, velho. Mapa fechado. Mapa não, a área do boss fechada. Mas quando eu derrotei aquele boss, cara, a sensação foi boa. Fora que a gente às vezes mata por um fio, né, velho? Sim, velho. Quase morri pros cachorros. Terminei a batalha com ele sem essas nenhum, velho. Foi num hit trocado. Acertei primeiro do que ele. Nossa, velho. Foi na emoção. Chegou arrepiado quando derrotei o boss. Mas assim, você enxerga isso como um ponto negativo também? Pro pessoal que não tem essa persistência, enxergo. Porque, principalmente nesse boss, é um boss muito frustrante, complicado. Você vai ficando irritado porque não tá conseguindo passar. Muita gente é assim e acaba deixando de mão. Mas pra quem é jogador que sim, não, eu quero desafio, é perfeito, velho. É fantástico, não tem como descrever aquela luta do boss. Pode não parecer tão grandiosa como Honest Smaug, que é muito difícil, nossa, velho. Mas é uma boss que te irrita, te frustra. Você fica, cara, tem que passar desse bicho, velho. Não quero saber, vou matar ele de qualquer jeito. Mas se for pra parar a questão de pessoas que têm dificuldade essas coisas, uma coisa que eu lembrei aqui, que Dark Souls você pode farmar, velho. Você pode deixar um pouco mais fácil farmando, entendeu? Mas Dark Souls é aquilo, decorar boss, essas coisas. Cara, e você falou sobre o capa de mim, foi muito bem lembrado que isso aqui é estatística. Quando buscar a estatística de onde tem mais selo de invocação e locais de mais morte, é justamente no Capradimo, cara. Galera morre muito ali, e realmente, mesmo depois de você ter jogado, você volta a enfrentar ele, é uma luta complicada, cara. Sim, velho, aqueles E, e voltando sobre pontos negativos, cara, assim, pra época, vamos falar da questão de gráficos, né? Pra época, não é nem tão ruim. Claro que pra quem, como eu, jogou a primeira versão de PC, que foi a Prepare to Die, cara, velho, eu sofria muito com FPS, cara. Sofria muito. O port foi péssimo, o primeiro port. Foi esse que eu zerei pela primeira vez. Nossa, quando eu descia lá em Blytown, eu ficava tomando dano nos mosquitos, porque o FPS tava batendo em 15 e eu tomando veneno da lama, tomava pedrada do gigante. Mas como eu já tinha me apaixonado pelo jogo, cara, pela sensação de recompensa, é como se você ficasse viciado na dopamina que o jogo te dá, entendeu? Aquela sensação de recompensa que acaba que, por causa da direção de arte, que é fantástica, e por causa da ambientação, a gente consegue relevar sim esse ponto negativo, porque eu joguei o jogo depois de muito tempo dele lançado, entendeu? Já tinha jogado Sekiro, foi o primeiro jogo que eu tinha jogado da From. Que é diferente, a gente sabe que é muito difícil, é desafiador, mas é um jogo totalmente diferente. Em questão de velocidade do personagem, mecânica de luta, é diferente, a gente sabe.
E eu não consegui me importar com os gráficos. Para muita gente que se importa com isso, isso sim é um ponto negativo, a gente não pode negar. Mas eu creio que isso para mim não chega a incomodar. O que, que você acha disso? Cara, também comecei pelo Sekiro, foi o primeiro Souls-like. E quando eu voltei pro Dark Souls, a série principal, digamos assim, foi muito brusca a diferença de gráfico. Mas a ambientação sempre foi igual, perfeito. Tem que tirar o chapéu pra From, a ambientação é muito boa. Tanto que releva, justamente você falou, releva o gráfico ser antigo é a ambientação, velho. Aquela parte da floresta que tem aquelas árvores que bate, você chega perto daquela hidra, mesmo com um gráfico ruinzinho, é bonito o ambiente, cara. A luta do Sif é bonito, aquele lobo, mesmo com gráficos antigos. Para algumas pessoas, Verdade. para algumas pessoas pode ser, ah, não quero, gráfico antigo, não sei o que, tá datado o gráfico. Particularmente, eu ainda gosto do gráfico do Dark Souls 1. Eu acho mais bonito, digamos assim, do que o 3, por ser menos brilhoso, mais dark, envolve mais o gráfico com o mundo. Assim, em questão técnica, o 3 ele é mais bonito. Só que me incomoda também essa questão do brilho também. Acho que eles pesaram muito a mão no brilho no Dark Souls 3. Galera, esse aqui foi o nosso bate-papo, certo? É um vídeo diferente, um formato diferente que estamos iniciando. Finalizando a conclusão. Essa é a minha conclusão que eu vou falar. Como eu disse no começo, é muito difícil você dar pontos negativos, por mais que ele tenha. Não vamos falar que o jogo ele é 100% perfeito, por um jogo que ficou marcado. Se eu pudesse escolher um jogo para apagar da minha mente, para ter a sensação novamente de jogar, seria o Dark Souls 1, que mudou minha maneira de como eu vejo jogos, de como eu jogo jogos, e mudou minha forma de classificar os jogos. E vou falar assim de forma emocional, mas eu dou 5 estrelas para Dark Souls 1. Qual é a sua conclusão, Pedro? Cara, se for pro lado emocional, também seria 5. Mas eu vou tentar ser imparcial para aqueles que estão buscando conhecer o jogo agora para jogar. Considerando os jogos mais recentes, eu colocaria o Dark Souls 1 um 4.2 por aí. Considerando os mais recentes, para aquele que é iniciante. Porque graficamente o jogo é mais velho, tecnicamente no gameplay é um pouquinho mais duro que os outros jogos. Sendo imparcial, o jogo é excelente. Sendo imparcial, minha nota é essa aí, 4.2. Galera, e como eu havia falado, esse é um novo modelo de bate-papo, estilo um mini podcast sobre algum jogo, sobre o que a gente acha, sobre o que a gente não acha. E espero que vocês curtam, que vocês gostem, entendeu? E você que está assistindo, estamos iniciando, puder nos dar essa força, deixando like, compartilhando, certo? Eu só tenho a agradecer a você. E até a próxima. Valeu!